Legal, pessoal. Bom dia, obrigado a todo mundo por ter vindo para mais um Lab Training aqui do CSBL. Obrigado, Edson, por organizar esse evento para nós. E o que eu vou falar hoje, assim, eu dividi essa aula em dois blocos, tá? O primeiro bloco ele vai ser um bloco mais expositivo. Eu montei uns slides aqui, que na verdade são os mesmos slides das minhas aulas de introdução à análise de imagens. Mas para expor para o pessoal entender o que é o princípio de segmentação de imagem, eu vou dar um geralzão assim, e no final eu dou eu cito alguns exemplos, os exemplos com os quais eu já trabalhei, que eu posso citar, e depois a gente vai para o código, tá? Eu fiz uma parte de programação mesmo, tentei fazer, dei uma boa enxugada no código que a gente fez, do artigo que a gente mandou agora para uma revista, para fazer detecção de tripomastigota, de Trypanosoma cruzi, em imagens de esfregaço sanguíneo, né? Então, deixa eu começar aqui compartilhando. Então, podemos fazer assim, olha, eu vou apresentando, no final desse bloco eu tenho mais ou menos uns 20 slides. No final desse bloco a gente deixa para perguntas, vocês vão colando aí as perguntas no chat, ou escreve no caderno aí de vocês, e daí a gente, no final eu leio, e a gente abre o microfone para responder as perguntas, né? Basicamente a aula é sobre o princípio de segmentação de imagem, né? Na parte de análise de imagem, ela é uma parte muito grande, ela envolve vários conceitos, né, do que você pode fazer com uma imagem, né, porque o objetivo final da análise de imagem é você extrair informações que você quer num dado que está em formato de imagem. E a segmentação é um dos principais. Você pode passar a sua vida inteira só estudando segmentação. Eu conheci dois professores assim que tudo que eles fizeram na vida dele foi estudar segmentação. Então, dos mais variados tipos de imagem. Então, antes de eu começar falando, então, o que é a análise de imagem, né? Então, isso aqui são duas definições que eu peguei de um livro, e essa outra aqui que eu peguei de uma revisão que eu acho bem interessante, dar uma lida para entender o que é a mentalidade de um analista de imagens, né? Ou fazer o mindset de você abordar uma imagem. Então, nada mais é do que um processo para você descobrir, identificar e compreender padrões que estão presentes numa imagem e que são relevantes para a gente produzir conhecimento, né? Então, essa aqui é uma definição clássica. Esse livro do Gonzalez aqui, ele é um livro de processamento de sinais, na verdade, né? Mas sinais na forma de imagem. E isso está intimamente ligado com uma área, né, da computação, que é a visão computacional, né? Que seria, então, ensinar o computador a entender o significado daquilo que a gente tem representado numa imagem, né? Então, para que a gente precisa de fazer análise de imagem? Eu acho que no nosso caso, especificamente, é responder questões biológicas, né? A gente tem uma pergunta na nossa cabeça, a maioria de nós ou somos pesquisadores de informação, então acho que a gente precisa responder perguntas, né? Então, uma das perguntas que a gente tem aqui no CSBL é um grande projeto, que é o projeto do LEVAC, né? Que eu já comentei, vocês estão sabendo, muitos de vocês já emprestaram a caderneta, a cópia da caderneta de vocês. Quem ainda não fez isso, eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem depois e mandarem para a gente uma cópia da caderneta de vacinação de vocês, né? Porque justamente o propósito desse projeto, um dos, né, propósitos desse projeto é a gente tentar descobrir qual é a cobertura vacinal do Brasil, né? E é um projeto bastante ousado, e estamos queimando nossos fósforos aqui na forma de ATP para tentar responder essa pergunta, né? O meu primeiro contato com análise de imagem, ele começou um tempo atrás, né? Já todo mundo em algum momento tem contato com isso. E aqui eu estava, na verdade, tentando responder validar experimentalmente um modelo matemático que visava quantificar um fenômeno que é conhecido na biologia celular como a inibição da proliferação por contato, né? E uma característica fundamental de células tumorais, né, é justamente a perda da inibição da proliferação por contato. Então, aqui a gente desenvolveu um roteiro de análise, né, um pipeline para poder quantificar isso, né? Bom, então, qual que é o procedimento padrão que a gente tem na análise de imagem, né? Acho que a
a abordagem que a gente faz, ela não é muito diferente de uma abordagem de bioinformática ou de uma ciência de dados, né? A gente tem, então, a gente tem uma pergunta, faz um experimento, né? Uma vez que a gente executa esse experimento, seja ele em uma amostra celular, camundongo ou humanos, né? A gente faz a aquisição dessa imagem e existem diversas modalidades de imagem, desde diversas modalidades, não só de microscopia, como também imagens, né, para capturar em um organismo inteiro, né, capturar um sistema completo, como, por exemplo, ressonância magnética, o PET, né, tomografia por emissão de pósitron, raio-x, tomografia computadorizada, e, enfim. E a primeira coisa que a gente faz é verificar a integridade dessa imagem, ou seja, a qualidade dessa imagem para a gente poder trabalhar com ela, né? A gente sempre procura ver se esses dados que a gente coletou, eles têm critérios mínimos de integridade para a gente poder trabalhar com eles, né? Senão, a gente não consegue responder aquela pergunta que foi feita, testar aquela hipótese que foi feita depois, né? Bom, passada essa etapa, então, a gente passa então para processamento, para a gente poder extrair aquela informação que a gente precisa da imagem, e uma vez que a gente extrai, a gente vai para a parte de análise. Claro que isso não são etapas, assim, não é uma caixinha, ó, primeiro isso, depois aquilo, não sei o quê. A gente sempre vai passo a passo, mas a gente sempre encontra problemas técnicos no meio do caminho. Então, a sugestão sempre é tenta encarar isso como uma maneira mais fluida. Tipo, olha, não deu certo aqui, vamos dar um passo para trás para ver o que está acontecendo, ou dar mais um. Acho que essa etapa a gente pode pular, etc. Então, pensa como uma coisa mais fluida na hora de trabalhar. Bom, e aí, é claro, existem os recursos para a gente poder fazer essas pesquisas. Geralmente, esses recursos, né, eles estão disponíveis na forma de programas ou algoritmos que a gente encontra por aí, né? E a ideia principal é justamente, olha, conhecendo essas coleções e esses componentes, né, esses algoritmos, né, que eles podem estar encapsulados na forma de um programa, como, por exemplo, o ImageJ, ou uma biblioteca como o OpenCV, a ideia é você montar uma coleção de componentes, né, que vão te trazer o resultado que você tá buscando, né? E a partir disso você valida esse workflow, né? Você vai validar esse seu fluxo de trabalho usando algumas métricas, né? Ou para cada componente, ou usando métricas para avaliar o seu resultado final, né? Então essa é a coisa. Claro que, e também, seguindo, dando continuidade para essa montagem de fluxo de trabalho, né, a gente tem também a abordagem que é feita no aprendizado de máquina, né? O machine learning chegou com tudo, e a gente tem que aprender como é que esses algoritmos funcionam, que eles também podem ajudar a gente a fazer análise e extração das informações que a gente precisa das imagens, né? Então, aqui eu estou dando um exemplo, imagina assim, adquirindo imagens de microscopia de fluorescência, né? A gente faz um pré-processamento para extrair as características dessa imagem, ou, às vezes, até a própria extração das características, ela pode ser guiada por um aprendizado de máquina, né? Em seguida, a gente passa, então, para aquele, digamos assim, pipeline meio que, entre aspas, clássico, né, da análise de imagem, né, como, por exemplo, a seleção das características, né, a seleção do modelo e, claro, fazer o fine-tuning do modelo, né, ajustar os hiperparâmetros, fazer o treino, fazer o teste e validar os resultados, né. Então, a gente costuma trabalhar, principalmente na questão de segmentação de imagem, fazer um aprendizado supervisionado, né, porque a gente sabe exatamente o objeto que a gente quer segmentar dessa imagem. Bom, claro que a gente tem que, então, falar um pouco de imagens digitais para a gente poder entender exatamente que tipo de processamento que a gente vai fazer nessas imagens, né? E a gente, lembrando da aula que o Alan tinha passado para a gente, né, sobre os diferentes tipos de formatos de imagem, né? Então, um deles, né, é o formato de imagens vetorizadas, né, e o outro formato de imagens rasterizadas, né? Esse aqui, primeiro, em cima, é uma imagem, então, rasterizada, né? Ou seja, ela é pixelada, você consegue olhar cada pixel, né? Como eles ficam representados. E no caso da imagem vetorizada, o computador ele recebe são instruções
para ele gerar aquela imagem, né? Então, aqui do lado eu coloco alguns exemplos de formatos de arquivos que você tem para os diferentes tipos de imagem, né? Note que existem alguns casos, né, onde você pode ter os dois formatos incorporados na mesma imagem, né? Como é o caso, por exemplo, de imagens que daí eu até coloco entre aspas, porque não são exatamente formatos de imagem, né? Mas são formas de você ter o arquivo com o registro da imagem e possíveis anotações para essa imagem, né? Então, por exemplo, o formato TIFF, ele aceita, é possível você ter uma imagem, né, rasterizada com vetores em cima dela, né, com vetores em camadas em cima dela. O formato DICOM, na verdade, ele não é um formato, né, ele é um protocolo de transmissão de dados, né, e ele é um protocolo de transmissão de dados de imagens médicas, né. O ITK, por exemplo, ele é um formato para ambos os tipos. Você consegue ter tanto a imagem rasterizada quanto as coordenadas de vetores em cima dela, né? HDF5, que é um formato comum em banco de dados, né? Ele também pode conter imagens. E existem também formatos proprietários, por exemplo, formatos da empresa Zeiss, né? Que eles são fabricantes de microscópio, fabricantes de lentes. Eles também criaram formatos específicos para os microscópios deles, né? O SVS, se não me engano, é da Olympus. E aí você só consegue trabalhar no software deles, né? Existe uma iniciativa chamada Open Microscopy, por exemplo, que busca criar formatos abertos, né? Então, sempre que a gente faz assim, na dúvida, faz em TIFF, porque o TIFF ele é um formato aberto e ele aceita ambos os tipos de formato de dados, né, dentro da imagem, dentro do arquivo da imagem. E se vocês quiserem saber mais detalhes, aí vocês procurem esse site da iniciativa do Open Microscopy, que eles tentam explicar quais são os critérios mínimos que tem que ter para você poder representar o arquivo da imagem, né? Bom, aí aqui, como que é feita uma imagem digital? Eu vou mostrar aqui como exemplo que é a parte de microscopia, que é o exemplo principal que eu vou passar mais adiante, né? Basicamente, o que a gente tem é um detector de fótons, né? Por exemplo, esse que está aqui na minha frente, na minha câmera, ele é um detector CCD, né? Ele é um arranjo de sensor. Eu não sei dizer para vocês exatamente qual é o princípio físico envolvido nisso, só sei que o cara que inventou isso ganhou um prêmio Nobel, então deve ter sido uma parada bem difícil de ter sido resolvida. E ele é um arranjo, né, desses detectores fotossensíveis, que na hora que ele vai converter o sinal de luz em um sinal elétrico. E depois esse sinal elétrico ele é armazenado em arranjos digitais, né? Então, nada mais é do que esse arranjo que a gente tem de valores, eles formam os chamados pixels, né? Então, o pixel nada mais seria uma sigla, um acrônimo para Picture Element, né? Então, quando você tem cada um dos elementos que você tem digitalizado na imagem, então aí você forma esse arranjo que a gente interpreta matematicamente como uma matriz, né? E aí, o que acontece? Ele tem uma faixa dinâmica, ele tem um alcance de informações que você pode armazenar no espaço de um pixel, tá? Então, para você entender, o pixel ele não é um quadradinho, certo? Inclusive, isso é o nome de um artigo. The pixel is not a square and the voxel is not a cube. Por quê? Porque ele contém informações a respeito da imagem. Então, ele é um vetor. Ele é um vetor de informações. Então, todas as imagens elas vão ser representadas num contínuo que vai do preto ao branco, né? Então, o número de níveis que você pode ter, ele é determinado justamente por esse conversor aqui, pelo conversor digital, né? E com isso, como a gente tem um arranjo, a gente pode... Uma das propriedades de qualquer arranjo é a distribuição de valores. Essa distribuição de valores é o que nós chamamos de histograma da imagem. Então, quando você tem uma imagem que os valores possíveis dela vai de 0 a 255, eu vou ter uma imagem com 256 tons de cinza. Ou seja, ela é muito melhor que qualquer gray aí que você possa imaginar. Certo?
E aí, como que a gente armazena, e aí como que o computador interpreta? Isso é justamente como que o computador interpreta essas informações, né? Então, a profundidade de bits, né, a profundidade de valores que a imagem pode ser representada, né, o número de tons de cinza que ela vai ter vai depender dessa profundidade de bits. Então, quando você tem uma imagem com 1 bit, ela é uma imagem binária, né? Ela só tem 2 níveis, ou preto ou branco. Quando você tem, por exemplo, uma imagem com 3 bits, então ela vai ter 8 níveis. E quando você tem um formato mais padrão, ela tem 8 bits, ou seja, 256 níveis. O olho humano, ele consegue distinguir aproximadamente 50 até um bom olho, pelo que eu li assim nos livros de fisiologia que você vê, o bom olho ele consegue distinguir 50, no máximo 60 tons de cinza. Então, quando você tem uma imagem com 256 níveis, uma imagem de 8 bits, ela já consegue cobrir o que o olho humano consegue enxergar. Só que existe mais informação do que aquilo que o olho humano consegue enxergar presente numa imagem. Então, é por isso que a gente a gente consegue, então, aplicar alguns métodos, né, matemáticos, digamos assim, alguns algoritmos, para poder extrair essas informações que o olho humano não está enxergando. Bom, então quais são os níveis mais comuns na microscopia, né? A vasta maioria das câmeras, elas capturam em 8 bits, tem algumas câmeras um pouco mais caras, um pouco mais modernas, né, que elas trabalham em 12 bits, né? E câmeras de 16 bits, se não me engano, elas não chegam a... eu acho que não tem modelo, pelo menos não que eu me lembre, modelo comercial disponível, mas a gente representa os números, né, os valores de pixel dentro da imagem, não mais com números inteiros, né? A gente passa a representar com valores entre 0 e 1, né? Porque senão você vai ter 65 mil níveis, o que fica bem maluco. E a ideia é sempre que você puder capturar uma imagem, tente capturar com a maior resolução possível. Por quê? Porque a resolução, toda vez que você diminuir a resolução, significa que você vai estar excluindo informação da imagem. Agora, aumentar a resolução, fazer o processo contrário, não é possível, porque você vai ter que adicionar informações. E aí, conforme você vai adicionando pixels ou mais informação dentro dessa imagem, pode ser que a informação que você esteja imputando nos seus dados não seja relevante para o processo. Claro que tudo depende, de novo, tudo depende de qual é o seu objetivo de analisar a imagem, né? Qual é a pergunta que você quer responder, onde você quer chegar, né? Porque às vezes você pode excluir e diminuir bastante a resolução de uma imagem simplesmente porque você vai excluir uma série de informações que você não precisa da imagem, né? E aí, claro, é fundamental checar a integridade dos dados, checar se o processamento que você está... Primeiro, se o processamento que você está fazendo ele é permitido ou não. O pós-processamento, pós-aquisição, né? Por quê? Porque existem algumas coisas que você não pode fazer com uma imagem que podem ser consideradas fraudes de imagem. Às vezes a grande maioria dos erros, os levantamentos, vira e mexe aparece algum levantamento de pessoas que manipularam as imagens. A grande maioria uma manipulação inocente, do tipo, o cara fez um processamento que não poderia ser feito para aquele tipo de análise, entendeu? Ele não é erros que costumam acontecer, por exemplo, o camarada coloca 2 fotos iguais numa figura de um paper, por exemplo, né? Um erro bastante... E aí, erros mais graves, que são fraudes mesmo, proposital, eles são mais raros, mas eles são assim detectáveis até certo ponto. Por exemplo, imagens de Western blot, por exemplo, né, eletroforese de proteína, é comum as pessoas... era comum, né, hoje, não sei, eu não tenho acompanhado isso, mas era comum as pessoas terem como se fosse uma biblioteca de bandas e depois só copiava e colava a faixa que ele queria lá na eletroforese, e aí falava, não, meu controle está normal. Não, peraí, né? Não é bem assim. Tanto que hoje em dia,
as revistas, elas exigem que seja encaminhada o gel, a foto do gel inteiro, assim, né? Sem corte nenhum, como material suplementar, só para... e a dica sempre é verificar a política que a revista para a qual você está pensando em mandar o seu artigo, verifica qual é a política que eles têm em relação à integridade de imagem, né? Eu recomendo acompanhar essa professora Elizabeth Bick. Ela sempre posta desafios no Twitter. Ela coloca lá a hashtag ImageForensic, onde ela posta uma imagem e pede para você encontrar. Ela dá um joinha para quem encontrar imagens que estão de alguma forma alteradas, assim. É bem legal olhar o trabalho dela. Então, sempre fique de olho nessas coisas, assim, né? E sempre que você estiver construindo o seu pipeline, tenta acompanhar. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a forma como você manipula a imagem pode mudar a sua interpretação a respeito de um resultado, né? Isso aqui é um exemplo que tem no tutorial do ImageJ, né? Muito claro sobre isso, porque você, ao ajustar o contraste e o brilho da imagem, você pode mudar completamente a sua interpretação a respeito de um marcador que você colocou na célula, por exemplo. Ou mudar a sua interpretação. Por exemplo, em um caso você pode falar, olha, a intensidade do meu marcador deu fraca, né? Aqui é um caso, é um neurônio. Ou então você pode falar, não, olha, ele está espalhado por toda a célula, inclusive nos axônios, ou não, ele tem uma localização pontual, né? Isso muda completamente a sua interpretação. Então é sempre importante, principalmente o ajuste de contraste e brilho, porque eles são assim, é bem dúbio, né? É uma faca de dois gumes a hora que você for usar. Né? E então, o que é segmentação? Já que a gente falou tanto de imagens digitais, o que é a segmentação? Bom, né, a segmentação ela nada mais é do que particionar a imagem em segmentos, certo? Em blocos, ou conjunto de pixels que representam algum objeto que você quer analisar, né? E o objetivo da segmentação é justamente gerar uma imagem binária, né? Então, é comum a gente usar binarização e segmentação como sinônimos, né? Apesar de não ser exatamente sinônimo, como uma forma da gente tentar obter regiões de interesse, né? E essas regiões de interesse, o ROI, né? A gente fala ROI, Regions of Interest, para poder extrair essas informações, né? Então, e aí o que é a binarização? Aqui dando um exemplo bem clássico, que seria, por exemplo, a segmentação baseada no histograma da imagem, né? Então, eu vou pegar aquela distribuição de valores de pixel, vou calcular um valor de corte. Esse valor de corte ele pode ser calculado automaticamente, como você mesmo setar esse valor, né, no programa que você está usando, e dividir a imagem nesse ponto de corte, né? Então, basicamente, né, você vai pegar a imagem e passar uma faca nela, cortando os valores de pixel nesse ponto de corte, né? Então, você tendo uma imagem de entrada, basicamente você vai definir valores zeros, se os valores forem menor ou igual, ou menor do que um certo valor de corte, né, um valor de linear, ou maior do que esse valor de corte, você transforma os pixels em branco, né? Então, é uma transformação muito clássica de imagem. Bom, eu pulei... esse aqui que eu queria falar primeiro, então. Qual que é o objetivo da segmentação? Existem diversas formas, né? Porque aquilo que eu falei, você quer extrair as propriedades de uma determinada região da imagem. E, às vezes, o que você quer é simplesmente detectar onde está determinado objeto em uma imagem, né? E aí você consegue desenhar e plotar esses objetos numa imagem, ou você pode simplesmente ter uma segmentação semântica, que é, olha, eu quero só separar todos esses objetos, né? Ou, não, eu quero analisar individualmente cada um desses objetos, e assim você tem uma segmentação semântica dos objetos, né? Você tem extração de cada um desses objetos que estão representados na imagem, né? Então, só que é assim, como que você vai fazer isso
ele depende, né, de qual modelo de segmentação que você vai usar, né? Então, por modelo de segmentação, eu quero dizer assim, olha, que conjunto de algoritmos você vai aplicar para poder obter separar aquele objeto, aquele segmento da imagem que você tanto te interessa, né? Então, assim, tem várias formas. Não, essa aqui, pelo menos, não é uma lista completa, e também você pode até dizer, mas alguns algoritmos de K-means, por exemplo, ele é um algoritmo de machine learning, então, não, a ideia aqui é a gente poder tentar entender alguns desses algoritmos, né? Os mais simples de entender, obviamente, são esses algoritmos que são baseados em histograma, né? Porque é uma única dimensão, né? É só a distribuição dos valores de pixel que a gente consegue analisar, né? Então, assim, se vocês forem na Wikipedia, por exemplo, tem um artigo muito bom só explicando como que o algoritmo de Otsu funciona. Ele é bastante útil não só para segmentar a imagem, mas para segmentar qualquer coisa que é baseada numa distribuição de valores em uma única dimensão. É bem interessante, né? Então, agora eu vou dar alguns exemplos, né, da combinação desses algoritmos que eu trabalhei já, né? A primeira delas é uma colaboração que a gente está fazendo com o pessoal lá do Instituto de Medicina Tropical, né? O Vinícius Rodrigues, ele está tentando segmentar pontos específicos da asa de culicídeos, certo? Os culicídeos são os pernilongos, para poder fazer a chamada morfometria alar, né? E com isso poder criar um sistema de classificação de espécies de culicídeos, né? Seja a Aedes também, se não me engano, tem alguns lá incluídos, para poder conseguir extrair esses pontos e conseguir, através da morfologia da asa, fazer a classificação em nível de espécie. Se não me engano, em nível de gênero já está bem estabelecido. A gente quer ver se a gente consegue extrair alguns outros pontos ou tentar classificar, fazer isso de uma forma mais automatizada. Para isso, ele está usando um algoritmo de machine learning que está implementado numa biblioteca chamada Weka, que está implementada no ImageJ, né? Naquele programa, o famoso programa de análise de imagem em Java, né? Um outro exemplo clássico, assim, que esse foi um exemplo que surgiu alguns anos atrás, né, e vem crescendo cada vez mais, que é o uso de deep learning, né, as chamadas redes neurais convolutivas, onde, principalmente essa rede, conhecida como U-Net, ela tem esse nome porque a arquitetura da rede ela é em forma de U, né, e existe um conjunto de processamentos, tanto de a imagem ela passa por um processamento de convolução e max pooling, e depois up convolução, e é feita uma comparação pixel a pixel entre cada um dos pontos da imagem, dando os devidos pesos nela. É bem interessante como ela funciona. O código dela é aberto, e você consegue executar ele tanto usando as ferramentas padrão de Deep Learning, é possível, e é impressionante o grau de precisão que essa rede consegue, que ela consegue fazer. Ela tem um problema, assim, os problemas que estão envolvidos nesse tipo de algoritmo são os mesmos problemas envolvidos no Deep Learning. Você precisa ter muitos dados bem anotados, muitos dados, assim, na casa das centenas de milhares. Você precisa de umas 100 mil imagens, mais ou menos, para poder conseguir fazer bem essa classificação de pixels, né? E você precisa também ter um grande poder de processamento, porque eu fiz uma imagem, assim, isso aqui eu testei no meu notebook, para você ter uma ideia, uma imagem pequena, 512 pixels por 512 pixels, um raio-x pulmonar, 8-bit, o treinamento demorou 30 horas, mais ou menos, num computador, num desktop normal. Então, mas é impressionante como eles conseguem fazer isso. Deve ter, se a gente der uma explorada, deve ter maneiras, assim, eu ainda não fui muito a fundo, mas devem ter maneiras mais práticas de fazer isso. Mas isso ainda é uma coisa que a gente pode tentar melhorar, trabalhar para melhorar, né?
No caso aqui, estava fazendo justamente a segmentação do pulmão, de um raio-x de tórax, para fazer diagnóstico ou predição de Covid-19, né? Tentar classificar entre Covid ou não Covid, ou entre outras pneumonias bacterianas, né? Bom, um outro modelo clássico, né, que a gente usa é o chamado Region Growing, ou SNAKES, tem vários nomes esse tipo de algoritmo, ou como é que chama? Tem um splines, né? É um outro nome que você pode encontrar para esse tipo de algoritmo, onde assim o usuário ele fornece pontos de informação e a partir desses pontos e critérios de parada você consegue crescer a uma determinada região até que ela se expanda para um determinado elemento, né? No caso aqui, esse é um modelo que já está implementado num programa muito usado na pesquisa na área de radiologia, né? Que é o Slicer, onde você então consegue segmentar o pulmão e fazer posteriormente análises, né, em cima disso. Também para o mesmo motivo, né? Nesse caso aqui era uma imagem bidimensional, raio-x de tórax. Nesse caso é uma tomografia computadorizada, né? E aqui um outro algoritmo que aqui foi uma combinação, né, de dois elementos de segmentação. O primeiro deles foi feito, então, um deep learning para segmentar núcleo celular. Ele é bem prático porque ele já está implementado em várias linguagens, ele é conhecido como StarDist. Ele já está implementado tanto no Fiji quanto em Python, já tem vários notebooks disponíveis explicando como ele funciona, onde basicamente você consegue segmentar os objetos que eles são não convexos, né? E aí, e consegue segmentar em nível de instância, inclusive. E a minha ideia aqui era justamente tentar identificar quais células estão fazendo vizinhanças com outras células, né? Então, primeiro é feita a segmentação, depois é feita o que a gente chama de transformação euclidiana, onde eu vou transformar o valor do pixel como equivalente à distância ao pixel mais próximo. Então, a imagem, ela passa, os valores dos pixels passa a ser um valor de distância euclidiana ao pixel mais próximo. Então, ela formam colinas, né? E com isso a gente consegue obter a região do centro desses objetos. E aí, um algoritmo que a gente chama de marca d'água, né, o watershed, ele é uma transformação morfológica onde você cresce uma região até que ela entre em contato com outra região mais próxima, né? E por que eu fazendo? E por que a gente fez isso? Justamente para poder identificar quem são os vizinhos mais próximos de cada célula que eu tinha marcado na minha imagem de fluorescência, né? E isso foi verificado comparando a imagem que eu segmentei com uma marcação de uma proteína de membrana celular, que é a ecaderina, né? Então, quando a ecaderina está presente na célula, ela forma um padrão de membrana celular no contato célula-célula. Então, eu consigo comparar as imagens consigo comparar a vizinhança entre cada uma delas, né? E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui esses slides só de referência, que são locais que vale a pena sempre estar consultando. Tipo, toda vez que você tiver uma dúvida, entra num desses sites, ou principalmente no fórum de imagens, o pessoal discute bastante coisa lá, inclusive as pessoas que criaram os programas, criaram os algoritmos para fazer essas análises. É legal que você pode mandar uma mensagem direta para eles, o pessoal costuma responder em um dia, eles já estão respondendo. E aqui embaixo alguns livros e páginas que eu sempre estou consultando, porque eles explicam bastante coisa sobre conceitos de análise de imagem, machine learning. Esse site aqui, por exemplo, ele é bastante antigo, ele parece um daqueles sites que foi feito na década de 1990, mas ele é bem completo em termos de conteúdo, assim, ele explica detalhadamente cada um desses processamentos de imagem, né? Por fim, a mensagem que eu quero que vocês fiquem em casa para essa aula é justamente lembrar que o processamento de imagem que você vai fazer, ele não pode depender apenas daquilo que você vê, mas você tem que levar sempre em consideração qual é o seu objetivo, qual é a hipótese que você quer testar e quais são as medidas que você quer obter. Porque o nosso olho nos engana, né? O nosso olho, ele tende a puxar a nossa cabeça, a nossa observação para aquilo que a gente... quando a gente olha uma imagem, né? Ele tende a puxar para aquilo
aquilo que a gente tá pensando e não para aquilo que os dados realmente mostram, né? Outra coisa importante é sempre tome nota de cada processamento que você faz com cada imagem, tome nota crie uma tabela onde você vai anotar tudo o que você fez com a imagem, para você poder saber qual é a proveniência dos dados que você tem e dos resultados que você tem. E sempre que você está pensando em automatizar alguma coisa, lembra que você está automatizando alguma coisa ao custo de tempo para implementar alguma coisa, ou mesmo criar uma metodologia nova, né? Então, isso tem um custo. Claro que na parte de pesquisa a gente sempre pensa em fazer coisas inovadoras, né? Coisas que tenham impacto, que sejam significantes. Então, às vezes vale mais a pena se chegar e fazer tudo, fazer tudo manualmente, para simplesmente, assim, não simplesmente, mas para você ter a prova de conceito da metodologia que você do pipeline que você está implementando, para depois você pensar, para depois você falar assim, ó, beleza, agora que a gente já tem esse sistema, vamos atacar os poréns, né, atacar os problemas que o sistema tá mostrando, né? Então, e aí, por fim, para ilustrar isso, eu gosto muito dessa imagem. Esse é um quadro de um pintor surrealista belga, o René Magritte. O quadro se chama A Traição das Imagens. E a frase em francês no quadro diz o seguinte: ceci n'est pas une pipe, que significa isto não é um cachimbo, certo? E quando um jornalista perguntou para ele, mas por que isso não é um cachimbo? Ele falou assim, olha, se você tentar colocar tabaco e fumar, você não vai conseguir, porque a imagem de um cachimbo não é um cachimbo, né? Então, sempre tenha em mente que tipo de dado você está trabalhando e quais são as transformações que você está fazendo nele para poder saber se isso vai ou não ser útil para você no futuro, né? E é gol. Não. Perguntas, pessoal. Opa. Parabéns aí, Mauro. Muito bacana a apresentação, cara. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu tenho um comentário, na real. Dessa última música que você falou, cara, eu lembro que uma vez eu tive um treinamento de microscopia e que o cara que estava dando o treinamento era super fera, entendia tudo do microscópio, e ele mostrou duas imagens, uma imagem de alta resolução de várias células e outra que era toda pixelada. Ele perguntou qual das duas é melhor, né? Aí todo mundo falou, não, essa aqui que tem muitos pixels, tipo, a que está em alta resolução. Ela, não, mas depende, se você quiser contar núcleo, vai ser muito mais fácil você contar núcleo nessa que está pixelada, porque ela é pequena, porque dá para processar, do que nessa outra, né? E é muito louco quanto isso vira importante, esse negócio da pergunta. Eu gostei muito da apresentação, assim, essa ideia de que é uma ciência, no final das contas, né? Não é só ser mais... Não é porque a imagem tem melhor resolução que ela é melhor cientificamente, né? Você tem que ver um monte de outras coisas. Isso é bem legal. E eu acho que uma coisa que eu queria perguntar, Mauro, tipo, é que também nesse ambiente que tinha dados de microscopia e tal, fazia tipo dados de filme, que os dados chegavam a teras e teras, né? E eu queria saber um pouco da sua perspectiva de como lidar com essa dimensionalidade dos dados. Se você sente que é diferente a forma que você precisa lidar com os dados de imagem em relação a isso, né? Tipo, você sente como que é lidar com esses dados de altíssima dimensionalidade no contexto de imagem, né? Cara, é bucha. É muito bucha. Assim, é bem difícil. Tem alguns plugins, tem algumas bibliotecas que trabalham com matriz esparsa. Porque daí você para de representar todos os pixels. Tem um dataset que uma vez eu fui brincar, mas eu não podia fazer porque tipo, é uma imagem, não é um único arquivo, é um pouco complicado de falar isso, porque quando você tem um 3D, por exemplo, o 3D, na verdade, é uma sequência de matrizes. Então, você tem o X e o Y formam duas dimensões. Aí você tem o Z. O Z vai formar a terceira dimensão. Então, você tem uma sequência de matrizes que vai... Vamos no código agora, eu mostro para vocês. Que vai formar a terceira dimensão. Aí você tem uma quarta dimensão, que é a cor. Imagina assim, no caso, você tem marcadores de fluorescência clássicos.
Pega um para o núcleo celular, um para a proteína de membrana e o outro para a proteína de interesse seu qualquer que está na mitocôndria, no Golgi, sei lá o quê. E aí você tem uma quarta dimensão que é a cor. Aí você quer analisar isso ao longo do tempo. Então você tem aparelhos que fazem isso, o microscopia time-lapse, né? Aí você tem uma quinta dimensão. E assim vai. E aí, o que a gente faz? Primeira coisa, trabalhar com matriz esparsa. No seguinte sentido, onde o pixel ele é simplesmente ignorado do arquivo de dados. Por isso que daí o pessoal não trabalha mais com arquivo de imagem, é arquivo de banco de dados. HDF5, tem um outro formato, SQL usa, para você poder que ela deixa de ser visualmente. Você tem que só imaginar o que você está fazendo, o que você está buscando. Tem um dataset que eu acho muito, muito louco, tem 10 tera. São 3 embriões de drosófila que vão desde do zigoto até o indivíduo completo. E é só imagem do núcleo celular. Você consegue acompanhar, você escolhe um núcleo e consegue acompanhar a trajetória do indivíduo completo. Assim, então, por exemplo, tem um que chama Big Data Processor, tem um que chama Mamute, tem várias versões, é uma biblioteca mesmo, é uma biblioteca em Java e tem uma em Python também. Tem o Mamute, tem o Mastodonte, os mesmos caras, eles foram lançando versões assim seguidas assim para poder fazer isso, para poder analisar esse tipo de coisa. Quando você tem um Big Data. Mas, assim, de novo, geralmente a gente tem uma pergunta biológica que às vezes ela pode ser restrita, né? Se é o funcionamento, que nem você falou, só quero contar núcleo, beleza, marcou o núcleo, pegou lá umas imagenzinhas. Tem alguns projetos que visam fazer o tal do eu digital, the digital self, que aí você faz uma ressonância magnética, sei lá, T1, T2, qualquer coisa, contraste completo do corpo, e aí você digitaliza cada órgão do sujeito, cada sistema do sujeito, vira uma imagem vetorizada, né? E aí você faz como é que fala? Você vetoriza esses órgãos, vetoriza esses sistemas e consegue brincar virtualmente com esses objetos, mas ainda não é você tem o órgão virtual, isso dá para fazer, mas ver como ele funciona, e aí você começa a incluir muitos outros parâmetros, né? Estava pensando, por exemplo, no pulmão, né? Você consegue segmentar o pulmão, ter um pulmão, por exemplo, com ou sem Covid-19, e aí você consegue ver qual é a função, tentar testar as funções fisiológicas dele, mas aí você precisa incluir os parâmetros fisiológicos para que a imagem vetorizada responda a esses parâmetros fisiológicos, né? Tipo volume, dilatação, sei lá o quê, não consigo nem imaginar. Troca gasosa, não consigo imaginar que parâmetros possam ser, né? Precisa discutir isso com um pneumologista. Você começa já a chegar nos limites realmente os limites da tecnologia, né? Não é mais limite de um laptop, mas, pô, um humano digital desse, cara, sei lá, a gente fala em dado multiômico e pensa que é grande, né? Tipo, single cell e tal, mas tá muito longe da escala de vídeo e imagem, assim, né? A imagem, eu penso que ela dá duas coisas duas coisas importantes. A primeira, informação de localização de alguma coisa. Independente da escala, né? Você consegue ver com uma imagem se a proteína está dentro ou fora do núcleo. Você consegue ver com uma imagem se o órgão tal não está com determinado funcionamento. Tem imagens que são funcionais, inclusive, né? Essa é uma outra. Agora, e a outra coisa que ela permite, que é o meu, que eu penso assim é que ela permite fechar o gap entre fenótipo e genótipo. Né? Se você tem pensa, e aqui eu ainda não encontrei datasets que tenham ainda
essa informação para a gente do tipo, olha, tá aqui o genoma, ou, sei lá, fizeram um GWAS, né? E essas são as imagens daquele tecido, por exemplo. No Cancer Genome Atlas, eles fizeram essa... Acho que agora devem estar corrigindo isso, mas a biópsia dos pacientes do TCGA, ela não corresponde à região em que foi feito o RNA-seq. A biópsia foi feita de uma região diferente do tumor daquela que foi feita o RNA-seq. E aí no paper que os caras fizeram a análise de imagem das biópsias, eles até comentam isso. Eles falam, olha, infelizmente esses linfócitos que a gente está vendo não são os mesmos linfócitos que estão que estão lá na deconvolução do sequenciamento. Então, é uma coisa bem encardida tá escrito no paper desse jeito, assim, ó, infelizmente essa é a nossa limitação. Mas a informação da localização, principalmente, e tentar fechar esse gap, eu acho que é o mais importante, mas ainda tem muito chão pela frente, tem muita coisa para ser feita. Acompanhando o próprio fórum de imagens, tanto o fórum do Slicer quanto o fórum de imagens científicas, eles falam isso. Você acaba encontrando isso. Mas geralmente o pessoal posta uma pergunta muito simples, assim, como que eu faço para contar quantas células, como que eu faço para segmentar não sei o que usando o software X, entendeu? É bem... Então, independente da escolha do software ou da linguagem, né? É mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui, tem perguntas no chat. Manda lá, Leandro. Pergunta Levantou a mão, fala aí. Tomás, lá em cima, logo no começo, e tem o Leandro que vai fazer uma pergunta também. Pode responder, do Leandro. Manda ver. A minha é meio técnica, boa. Seu áudio está cortado, Leandro. Não está dando para ouvir nada, Leandro. Está todo picado. Eu sugiro escrever. Melhor você escrever mesmo. Você pode olhar a pergunta do Tomás, que é qual a diferença de TIFF e outros formatos rastros, PNG, JPG. Qualquer coisa, se você não souber explicar, o Alan, eu acho que ele está aqui, ele pode dar um suporte nessa parte também. O JPG, ou JPEG, ele é um formato de compressão de informação. Quando você salva uma imagem em JPEG, você está comprimindo os valores dos pixels. Então, o arquivo, ele invariavelmente, ele fica menor. Eu não falei a parte de cor aqui, eu ia deixar para falar agora na hora que ia pular para a parte do código. O arquivo JPEG, ele foi desenvolvido justamente para comprimir as imagens, então ele é muito bom para fotografia. Quando você manda a imagem, quando você bate uma foto, ele já comprime automaticamente para poder caber todas as informações, para caber a dimensão de cor, né? A cor é uma dimensão. Você tem o que a gente padronizou é um padrão chamado RGB, que é Red, Blue and Green, vermelho, azul e verde. Esse padrão aí foi muitos anos atrás, aí quando um grupo de engenheiros estava querendo... E aí o que você faz? Quando você salva, ele comprime a cor em um único canal. A dimensão de cor ela fica em um único canal. Então os valores de cor eles são representados em 24 bits, né? Ele representa, na verdade, em valor hexadecimal, né? Fica hash, você vê a cor, ele marca assim. O que acontece é assim, o TIFF, ele significa Tagged Image File Format. Ou seja, você tem na estrutura do arquivo, você tem a matriz, que representa as matrizes que representam os valores dos pixels, mas você tem
tags no arquivo. Essas tags são como se fossem camadas de informação que são colocadas sobre o arquivo. O ImageJ, ele reconhece isso, porque o padrão dele é o TIFF. Ele reconhece essas camadas de informação. Então, você pode ter desenhos sobre desenhos. Você pode ter instruções sobre aquela matriz que você está vendo. Inclusive, é possível você ocultar essas instruções, inclusive é possível criar vírus de computador na forma de imagem. Porque daí, a hora que você envia esse arquivo por uma impressora, por exemplo, ou por algum outro sistema que faz processamento de imagem, você consegue instalar um programa, se você quiser. É possível isso. O formato TIFF ele é um formato aberto. Então, se tem alguma outra coisa lá, o PDF também, se tem outra coisa lá, eles acusam, olha, tem uma coisa aqui, ele aparece, não sei se você já abriu alguns PDFs que aparece escrito em cima eu uso o Ocular, no Ocular aparece, acho que no Adobe, no Acrobat também deve aparecer, olha, tem coisa aqui, tem um arquivo extra aqui, ele avisa. O formato PNG, que é Portable Network Graphics, ele foi feito para transmitir imagem via internet, ele é um formato... ele pode ou não ter compressão. É o que a gente chama de loss compression ou lossless compression, que daí você pode ou não embutir nele a compressão dos valores. Só que ele não tem informações extras. Ele não tem essa, digamos assim, essa camada de informações que você pode colocar. O overlay nele você não consegue colocar, né? Mas ele aceita dados em vários formatos, tanto 8-bit, quanto RGB, quanto 24-bit, 16-bit. O JPEG não, o JPEG ele é fechado, ele é só, se não me engano, acho que ele só aceita 8-bit ou RGB, 24-bit. Ele não permite você ter imagem 16-bit, por exemplo, no JPEG. Então, o ideal é trabalhar, enquanto você está trabalhando, é trabalhar com o TIFF, para quem trabalha com o ImageJ, né? O ideal é você trabalhar com o TIFF, e aí quando você vai salvar uma imagem que você quer colocar numa apresentação, salva ela em JPEG, porque senão o arquivo da sua apresentação, do seu PowerPoint vai ficar enorme. Salva ela em JPEG e cola ela lá. E aí, quando você quiser mostrar ela para alguém, você fala, olha, pede para alguém analisar, manda em PNG. Porque o PNG você tem a opção de não comprimir os dados. No Photoshop, se não me engano, quando você vai exportar para formato PNG, ele pergunta se você quer comprimir ou não. E tem a configuração também, o quanto que você quer que comprima. O ideal, o pessoal sempre comprime JPEG em 85%. Porque é o tamanho sem perder muita informação. A imagem ela não fica pixelizada. Ela fica meio... Então, assim, depende do que você quer fazer, o formato que você usa. Quanto ao uso do formato proprietário, foi justamente o que aconteceu. Foi assim, muitas empresas, fabricantes de microscópio, eles viram que os usuários, não, vou usar software aberto porque é de graça, não preciso pagar. O ImageJ, ele tem uma série de problemas porque ele não é amigável. Ele tem esse esquema de janela flutuante, que você fica com várias janelas abertas e tem gente que fica... É facinho de você ficar perdido na hora que você está fazendo sua análise. Mas ele é muito poderoso porque, como ele tem código aberto, ele tem duas coisas. Ele tem o código aberto, então você mesmo pode estender ele, você mesmo escreve, a comunidade. O FIG nada mais é do que o ImageJ 2, né? Que ele... FIG is just ImageJ. Ele é usado... A galera, assim, tem tudo que você imaginar de plugin já deve ter. Então, é pouco provar, assim, de tanto que já trabalharam em cima dele. A outra coisa dele, como ele é visual, você abre a janela, você vê a imagem, você vê o que você está fazendo na imagem, aí é interessante de aprender. E ele tem uma linguagem macro embutida nele que facilita muito a vida. Você pode chamar ele do terminal de comando e pedir para ele executar um script nele que vai rapidinho. Você consegue processar 300 imagens, rodar o mesmo script nas 300 imagens, assim, rapidinho, sem dor de cabeça. Ele é prático por causa disso. Assim, minha escola foi no
no FIGE, né? Eu usei muito também no mestrado, analisando imagem de microscopia. Hoje, pra você ter uma ideia, hoje ele tem integrado praticamente um IDE. Você começa a escrever o nome da função, ele já preenche para você, você dá tab, ele te explica o que é a função, ele tá nesse nível. Legal. Tá nesse nível. Tá integrado com placa de vídeo agora, tem processamento paralelo, ele já faz muita coisa, assim, que... Tem os plugins de Big Data dele também. Então, assim, é bem poderosa a ferramenta. Vale a pena aprender a usar. Show, Mauro. Valeu. Cara, eu vou ter que sair aqui, que eu tenho um compromisso agora. Isso que eu ia perguntar. Vocês querem que eu faça agora a parte do código ou vocês querem marcar outro dia? Você acha Eu não que esperava demora quanto que tempo, fosse... Mauro? Ixi. Ó, tem 20 células. Não, é só uma estimativa. Tipo, demoramos 30 minutos, 40 minutos. A gente marca outro dia. Mais uma meia hora, 40 Então, minutos. acho melhor a gente marcar outro dia para não ficar tão alongado. Você prefere já na próxima semana? O código tá pronto, por mim pode ser. Pode ser próxima terça, então, 10 horas novamente, e aí a gente faz a parte Assim o 2. pessoal, eu passo um e-mail pro pessoal dando instrução para quem não sabe Python, ou quem não entende pelo menos assim o beabá de lógica de programação, vai ser um pouco complicado de fazer. Eu vou usar duas bibliotecas que não são padrões, que é o Scikit-Image e o OpenCV. Na verdade, não vou usar, é só mostrar algumas funções dessas duas bibliotecas que eu usei. Né? Aí eu posso até passar uma imagem de exemplo, que é a imagem que eu usei aqui no notebook. Uhum. E aí o pessoal depois... porque daí eu não vou para a parte de machine learning. Porque a parte de machine learning daí já seria outra para classificar, fazer a parte de classificação. É mais a parte assim de segmentar e extrair as características do parasita. Tranquilo, Mauro. É o básico do Image Analysis, assim. Quem quer começar, começa por aqui, que isso é o ABC para você começar e ter uma noção. Só isso mesmo, tá? Não preocupe em detalhar demais, não, porque senão fica até complicado. Tá? É o básico mesmo do que você puder ensinar para a gente, já está de bom tamanho. Na verdade, assim, você já deu uma primeira aula, coisa que ninguém faz, né? E já vai dar uma parte 2. Então, já está sendo até mais complexo. Não, mas é que sem essa aula, assim, se o pessoal meio que não ia... Mesmo que você entenda a programação, eu prefiro... É que nem você... Não adianta você querer explicar sei lá, alguma coisa da RNA-seq se o camarada não está sabendo o que é splicing. Não, tranquilo. Não sei, desculpa, não fui feliz no exemplo. Não, mas é mais assim, eu agradeço a sua disponibilidade de dar 2 lab training, porque geralmente cada pessoa fica só com um, então você está se disponibilizando de dar 2 lab training, então eu agradeço. Não, eu já tinha pensado em 2 antes mesmo, 2, assim, uma parte mais teórica e outra parte mais técnica. Tá bom. Então, acho que é isso, pessoal. Novamente, muito obrigado pela aula, Mauro. Alguém tem mais alguma pergunta? Leandro, escreve tua pergunta, porque teu áudio não está funcionando, não, cara. Tem como você escrever? O grau de segmentação de uma imagem. Quem determina aí? Boa pergunta. Excelente pergunta. Cara, é assim. Segmentação de imagem é o que a gente chama de um problema mal formulado. É um ill-posed problem. Por quê? Aquilo que eu considero, por exemplo, será que se eu vou compartilhar de novo aqui. A imagem das bolhas, ela é muito boa. Aquilo que eu considero... Deixa eu ver se vocês estão vendo.
Imagina assim, eu vou segmentar essa imagem das bolhas, né? E aquilo que eu considero como limite de uma bolha pode não ser aquilo que você considera como limite de uma bolha. Então, o que eu tenho aqui? Quando eu tenho essa delimitação, ela depende de uma imagem que a gente considera... Isso eu ia deixar para falar na parte do código. Ela depende de uma outra imagem, que é o ground truth, ou a imagem verdadeira. O que a gente está considerando como padrão ouro para poder fazer a comparação da segmentação. Então, é assim, é preciso chegar... Quando a gente vai fazer um projeto, uma etapa do projeto, que envolve a segmentação de imagem, a gente cria primeiro... Uma coisa é a gente tenta chegar num senso comum do que é o ground truth, né? É o olho do especialista. Nas imagens de radiologia, cara, todo paper que eu li, o pessoal que está no projeto aí, que pegou aquela lista lá de papers de radiômica de Covid-19, todo paper que eu li, todo não, isso inclusive era um dos critérios que a gente queria avaliar nos trabalhos, era justamente a segmentação do pulmão. Ela foi feita de maneira manual ou foi feita de maneira automática? Se foi feita de maneira manual, quem fez essa segmentação? Foi um especialista? Se foi feita de maneira automática, qual é o algoritmo que foi usado e como que esse algoritmo foi corrigido? Porque para você poder ter uma noção, e aí o pessoal até escreve, olha, a segmentação foi feita de maneira manual por 2 radiologistas, um pneumologista com 15 anos de experiência. Eles escrevem isso no artigo só para poder dizer, olha, como foi feita a segmentação. E aí, geralmente, você encontra no material suplementar do artigo, você encontra o critério que eles usaram para avaliar se a segmentação foi boa. Porque existem algumas métricas, isso eu ia falar na hora do código, existem algumas métricas para você avaliar se a segmentação foi boa. Porque pensa assim, a segmentação, ela nada mais é do que um problema de classificação, né? Eu estou classificando pixels. Se eu estou binarizando, é uma classificação binária linear, assim, no fim das contas, né? Então, vários algoritmos classificadores, machine learning, classificador de binário, consegue lidar muito bem com a coisa. A questão aí é como que você avalia. Tem alguns índices que a gente usa, por exemplo, os próprios índices de classificação, como precisão, acurácia, sensibilidade, especificidade, são índices que a gente usa para poder fazer poder avaliar a segmentação, né? Tem 2 índices que são a média harmônica, né, F1 score, e o índice de Jacquard, são 2 índices que são bastante usados, né, para poder verificar, avaliar se a segmentação foi boa ou não. Isso comparando a imagem segmentada com a imagem ground truth, né? A gente sempre tem que ter uma imagem padrão. Sim, a segmentação ela é alterada pela qualidade da imagem, com certeza. Ela pode ser vista como um spatial clustering. A gente usa algoritmos você pode usar tanto clustering espacial, DBScan. Eu vi um trabalho que eles usaram o T-SNE para classificar, para fazer a segmentação de pixels. E então, é assim, o algoritmo que você vai usar e o quão efetivo ele depende do onde você quer chegar, qual é a pergunta que você quer responder para fazer essa segmentação. Não é tanto, vou usar esse, tudo bem, você pode usar algoritmos morfológicos, né? Você pode usar, eu vou disponibilizar depois os slides lá no nosso Drive e tudo, mas assim, tanto baseado na média do histograma, assim, depende. Sim, você pode olhar de diversas formas. É um problema de classificação, basicamente. Ela pode ser supervisionada ou não supervisionada, assim, entre aspas, porque quem está supervisionando, nesse caso, quem está supervisionando é o olho humano, né?
E aí é aquela coisa. Ah, não, mas aquele pixel ali no canto inferior esquerdo, eu acho que ele não é do objeto. Até eu acho que não é, o fulano acha que é, e aí você vai... o consenso vai sendo chegado nessa parte, né? Não é então, depende, você pode marcar alguns... de novo, imagem de patologia, assim, quando a gente fala em imagem histopatológica, eu prefiro pensar em qual modalidade de imagem você está falando. Porque, por exemplo, uma imagem de pulmão com Covid, no caso aqui é o Covid-19, esse pulmão aqui, ele tinha como é que fala? Um vidro fosco, o ground glass, a opacidade de vidro fosco. Né? Ele tem a anotação, tem uns datasets que os caras dão até detalhes clínicos do paciente, né? Então, eu prefiro pensar em modalidade de imagem. Quando a gente fala em modalidade de patologia, está se referindo, eu imagino que você esteja se referindo à imagem histopatológica, uma biópsia de tecido. A biópsia de tecido, ela pode ter várias características, ela depende da marcação que foi feita naquele tecido. Então, por exemplo, durante a cirurgia, né, ou antes da cirurgia, ou é um exame de rotina, vai lá, faz uma biópsia. Acho que eu posso falar assim, minha experiência pessoal, né, não foi minha, foi minha esposa, foi lá, fez uma biópsia da mama, porque o médico suspeitou que tinha um nódulo, alguma coisa assim. Fez a biópsia, fizeram dois tipos diferentes de imagem. Fizeram uma imagem com hematoxilina e eosina, né, coloração HE, que é uma coloração padrão, e fizeram uma imagem usando um marcador que deu negativo, tudo bem, ótimo, sucesso, estamos felizes, com DAB, de amino, que daí fica aquela marcação amarronzada para ver se tem ou não tem determinada proteína. Existe um software que ele tá sendo desenvolvido em cima tudo está sendo... A maioria dos programas foram desenvolvidos em cima do MDJ. Tem um software chamado QPath. Vale a pena você dar uma olhada. Ele é Quantitative Pathology. O cara que está escrevendo esse programa, ele escreveu o manual do IMEDJ. Ele é um dos caras que escreveu o manual do IMEDJ. Ele está se focando só em imagens de histopatologia. Então, ele já incorporou vários algoritmos que fazem análise, que contam células em imagem HE, por exemplo, com uma precisão absurda. Assim, você consegue... Ele, inclusive, incorporou... Tem um módulo nesse programa que você consegue fazer tissue microarray. Tissue microarray é feita a biópsia, e aí é feito várias fatias dessa biópsia, e eles montam um arranjo, né, dos tecidos. Então, a lâmina ela é uma lâmina grandona, quadradona, com várias rodelas, assim, ficam círculos de tecido. Eu tenho umas imagens aqui com marcadores, assim, e aí cada rodelinha pode ser de um nível diferente do tecido, como pode ser um marcador diferente e tal. É bem interessante. Vale a pena você tentar montar um pipeline dentro do QPath se você tem imagens de histopatologia, né, para analisar. Acho que isso... Qual o melhor método? Aí depende. De novo, o melhor método depende do que você quer analisar. Né? Se você tem cor na imagem de fluorescência é muito fácil de obter, fazer a segmentação, porque a fluorescência ela fica limitada a um determinado espectro de luz e, portanto, ela está limitada a um determinado canal de cor. É diferente quando você tem, por exemplo, uma imagem de HE, onde tudo da mesma cor, tá tudo cor de rosa, tá no máximo um roxo, assim, o núcleo fica um pouco mais escuro, mas fica muito mais difícil de analisar, porque o contraste é pequeno.
Então, as transformações de cor que você tem que... As transformações na imagem, para cada canal de cor que você vai ter, é um pouco mais complicada de fazer, né? Então, depende. Assim, não existe um melhor, né? Depende da... De novo, volta na pergunta que você quer responder na sua análise. Claro, existe também os softwares comerciais, né? Eu conheço aqueles que são open source, que são abertos, que são extensíveis e hoje em dia as empresas, principalmente os fabricantes de microscópio, pelo que eu entendo, eles fazem módulos abertos. Tanto a Nikon quanto a Zeiss tem módulo disponível para você. Tem plugin do ImageJ feito pela Zeiss e feito pela Nikon, pela Olympus também, se não me engano, para incorporar isso para você incorporar as análises e poder usar o formato deles, né, os formatos proprietários, né? A iniciativa do Open Microscopy era para isso, era para do Bioformats, né? Tanto o Open Microscopy quanto o Bioformats, eles são dois programas, um para banco de dados de imagem públicas, né? Você consegue configurar o seu servidor se você tem um laboratório, né? As chamadas Imaging Facilities, né? Ou seja, as instalações de imageamento. Aqui na USP a gente tem o... Como é que é o nome? Está fechado agora por causa da pandemia, agora que eu esqueci o nome. O Cefap. O Cefap. Entendeu? A ideia deles é, vamos... Na Unicamp tem um laboratório de biofotônica também, que eles têm várias técnicas de microscopia também para... que às vezes o custo de implementar, não tanto da parte de análise de imagem, mas mais voltando para a parte de aquisição da imagem também é importante. Né? Qual método de aquisição, qual método de preparo da amostra você vai ter? Né? Se você, mesmo modalidades de radiologia, você pode ter imagem, vai fazer uma tomografia com ou sem contraste. Que tipo de contraste vai ser usado? Esses são critérios clínicos, critérios que o médico está buscando, porque o objetivo da imagem é auxiliar o diagnóstico, né? Ele nem está pensando numa análise. A pergunta é pergunta diagnóstica, né? A pergunta que o pesquisador quer responder é hipótese diagnóstica, às vezes não é nenhuma hipótese científica. Então, é bem... Mas vale a pena usar assim, esses programas. Assim. No começo você vai no point and click para você entender, depois você entende como é que é a transformação, o que está acontecendo, qual a transformação na imagem, depois você vai no algoritmo e depois vê se ele existe em outra... Porque tem algoritmos assim, padrão para... O Otsu, para segmentar a imagem, ele está implementado em tudo, até no Photoshop, eu vi, dá para vocês... Ele tem lá a opção. Então, tem no R, tem no Python, no Python tem quase todas as... Tem no Scikit-Image, no Scikit-Learn, no OpenCV, no Open Computer Vision, tem o outro implementado, então... Silêncio. Não sei se eu respondi as perguntas, eu falo demais. Acho que sim, o Leandro não escreveu mais nada, não. Beleza. Obrigado, Leandro. Tá bom, então acho que por hoje é isso, Mauro. Muito obrigado novamente pela primeira aula, né? Então, próxima semana, no dia 24, às 10 horas, a gente faz a parte 2, que vai ser mais focada no código em si e como fazer análise e outras coisas que o Mauro achar pertinente, né, para explicar. Tá bom. Eu vou parar a gravação aqui agora.